estamos nós novamente. Espero não cansá-los demais. Alguém me perguntou logo após a segunda palestra, minutos atrás. Pastor, é muita coisa, muita informação. Alguém me falou. Eu não espero que você grave cada detalhe que eu falo, mas a essência, o conceito. Bem, os detalhes servem para construir o conceito, mas se você se lembrar do conceito, isto já é importante. Bom, eu falei para vocês que Mateus 5,48 não tem nada a ver com perfeição moral, não tem nada a ver com pecabilidade. Também falei para vocês que Jesus não tinha natureza pecaminosa, ele não podia ter, do contrário, ele não poderia obedecer. O que nos impede de obedecer a Deus é a nossa natureza pecaminosa. Se Jesus tivesse natureza pecaminosa, ele também não poderia obedecer. E agora eu quero falar um pouco mais sobre a natureza pecaminosa e a obediência. E eu vou precisar da atenção de vocês. Eu já falei de alguns elementos chave do perfeccionismo, natureza humana de Cristo e o problema do pecado. Os perfeccionistas definem pecado como transgressão da lei, ponto final. Eles ousam dizer que esta é a única definição bíblica de pecado. Na verdade, esta é uma definição pelagiana. Pelágio foi um dos hereges da história da igreja. Pelágio dizia que cada um de nós nasce com a mesma natureza de Adão antes da queda, e que o pecado de Adão afetou apenas a si mesmo. O Pelágio diz que o pecado é uma questão da vontade, não é da natureza. Então, para Pelágio, quem peca, peca porque quer, peca porque escolhe, não é por causa da natureza, e nós não temos natureza pecaminosa. Em última instância, o perfeccionismo diz isso: nós pecamos porque queremos. Eles não enfatizam a natureza pecaminosa, e este é o calcanhar de Aquiles do perfeccionismo. Mas como esse autor diz, todas as heresias resultam de um inadequado senso de pecado. E agora, nessa palestra, eu vou falar sobre o problema do pecado. Quando nós temos um conceito equivocado de pecado, como acontece com os perfeccionistas, o resultado vai ser uma banalização do ideal divino de perfeição. Perfeição para eles, se eu digo que pecado é apenas ato pecaminoso que eu faço ou deixo de fazer, então perfeição acaba sendo unicamente uma obediência exterior, obediência formal. E é por isso que os perfeccionistas dão muita ênfase ao estilo de vida. Porque para eles o que manda, o que importa, é o que você come, o que você não come, o que você deve, o que você não deve, o que você veste, o que você não veste. Isso é vida cristã para eles. Quando você tem uma compreensão equivocada de pecado, o resultado é uma religião farisaica, que promove a arrogância humana. Lembram-se do fariseu no templo? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Só faltava Deus perguntar: muito bem, quando é que eu te devo? O perfeccionista é assim, ele fica contando as suas virtudes. Isso promove a arrogância humana. O espírito de acusação não precisa se manifestar, mas você conhece algum perfeccionista? Você já percebeu que eles são os maiores críticos que existem na igreja? Espírito de acusação.
pretendem ser perfeitos, são os maiores acusadores, complexo de superioridade. Nós vamos agora para Romanos 8. Na verdade, nós não vamos a Romanos 8, nós vamos ligar de novo Romanos 8 com Romanos 7, mas nós vamos ver uma outra coisa agora. Mas Romanos 8 é um dos grandes capítulos da Bíblia. Não sei quantos dos meus ex-alunos se lembram, eu não me canso de falar que é o meu capítulo favorito da Bíblia. Romanos 8 começa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina: nenhuma separação, nada nos separará do amor de Deus. Começa de modo extraordinário e termina de modo extraordinário. Nenhuma censura em Romanos 8, nenhuma ordem, apenas uma poderosa mensagem de afirmação. Esse autor evangélico, Martin Lloyd Jones, declara: atrevo-me a declarar que o grande tema do capítulo 8 não é santificação, mas é a segurança do cristão. Por quê? Porque todo mundo interpreta Romanos 8 como sendo santificação. E eu vou interpretar Romanos 8 hoje de uma outra forma. Todo mundo diz que ali é santificação. Todo mundo fala assim: no capítulo 7 nós temos aquele homem que é derrotado pelo pecado, aquele homem em cujo coração o pecado habita, ele quer fazer o bem, mas não consegue, e isso leva ao desespero. Miserável homem que sou, é o servo do pecado, derrota, fracasso. Mas quando chegamos no capítulo 8, então ali está a ênfase na habitação interior do Espírito, e aí somos servos da justiça e a vitória, a esperança. Dois capítulos contrastantes. Capítulo 7, pecado, derrota. Capítulo 8, o Espírito, vitória. Aí dizem os perfeccionistas: temos que ir para o capítulo 8. Há um problema. Há um ponto em que essa palestra se sobrepõe ao último. Eu já falei quem é o eu do capítulo 7. É o Paulo pré-conversão, é o Paulo pós-conversão, é o cristão regenerado, é o não cristão, quem é? Eu já falei dos pais da igreja, Orígenes, Agostinho. O que é justificação pela fé? Justificação pela fé tem dois, é como uma moeda de dois lados, tem duas dimensões. Uma dimensão objetiva, em que Deus declara o pecador justo. Quando o nosso nome chega no tribunal, primeiro, nós temos que entender o seguinte: algumas pessoas têm muita dificuldade com o conceito de justificação. Ouçam uma coisa: justificação, santificação, redenção, propiciação, tudo isso não passa de ilustrações da salvação. São diversas metáforas, diversas ilustrações da doutrina da salvação. Justificação é uma ilustração que Paulo tira de uma corte de justiça. Então é como se o pecador vem diante do juiz e o juiz vai declarar culpado ou inocente. Se o juiz declara culpado, ele é culpado. Se o juiz declara inocente, ele foi justificado. Então Paulo usa essa metáfora. Quando ele fala que nós somos justificados, é isso o contexto. É como se nós comparecêssemos perante Deus e ali Deus nos declara justos. Declarar justo. Eu sou pecador, Deus me declara: a partir de hoje eu te declaro justo. Esse é o lado objetivo da justificação. Mas há um outro lado, que é o lado subjetivo da justificação. Quando Deus me declara justo, Ele também me torna justo. Então, ser justificado é alguma coisa que ocorre lá no céu, nos livros de Deus, mas é também alguma coisa que ocorre onde? No meu coração. Ele me declara justo lá e me transforma aqui.
Duas coisas: declarar justo e tornar justo. É a figura do novo nascimento. Nós nascemos de novo. Somos feitos novas criaturas, participantes da natureza divina. Somos novas criaturas. Ser justificado é ser declarado justo e ser tornado justo. É o poder do Espírito. Notem o que diz o Sr. White. Vem água, né? Ser perdoado na maneira em que Cristo perdoa é não somente ser perdoado, mas também ser renovado no espírito da nossa mente. Mas então vem a pergunta: até que ponto nós realmente somos transformados? Até que ponto? Eu não sei quantos de vocês foram batizados adultos. Eu fui batizado com 11 anos de idade. Mas eu me lembro. Eu entrei e saí das águas do batismo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu imaginava que quando eu me levantasse das águas, eu sentia alguma coisa. Não senti nada. Do jeito que eu entrei, eu saí. Continuei gostando das mesmas coisas, querendo ir aos mesmos lugares, falando as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, as mesmas tentações. Será que eu só comigo isso? Até que ponto nós somos transformados? O que é glorificação? Por que glorificação? O que vai ocorrer na glorificação? Seremos transformados. Então, que transformação é essa que ocorre na justificação? Que transformação é essa que ocorre na justificação, se eu ainda preciso de uma transformação na glorificação? O perdão não elimina a nossa natureza pecaminosa. Esse outro lado da justificação, o lado subjetivo, que o nosso coração é transformado, não elimina a natureza pecaminosa que está lá. Deus implanta uma nova natureza, mas a velha continua. E o que vai ser a glorificação? A eliminação da velha. Na justificação, a minha natureza continua lá. Note o que Paulo fala: não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se o pecado pode reinar, é porque está lá. É porque está lá. Mas Paulo fala: não reine. Romanos 8,13: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Está lá a natureza pecaminosa. Ela tem que ser mortificada. Tem que morrer. Tem que manter, ser mantida sob controle. Andai no Espírito, diz Paulo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está lá. Conversão não elimina a velha natureza. E há muita gente que pensa que ele sai do tanque isento de tentações. Ele vai sair do mesmo jeito que entrou. A diferença é que Deus implanta uma nova natureza. Esmurro meu corpo, dizia Paulo, e o reduzo à escravidão. Olha o que a Sr. White fala: cada cristão será assaltado, será tentado pelos encantamentos do mundo, os clamores da natureza carnal e as tentações diretas de Satanás. Cada cristão, a natureza carnal está lá, ela não é eliminada. Ela não é eliminada. Muito bem. Voltemos a Romanos 7, 14 e 24.
Eu já disse para vocês que ali é o cristão. É o cristão, e é o cristão nasceu de novo. O problema ali é a natureza pecaminosa. Mas há uma importante questão que tem sido negligenciada. Natureza pecaminosa, porque a conversão não elimina essa natureza. Qual é o tipo de pecado que Paulo descreve em Romanos 7, 14 a 24? Qual é o tipo de pecado? Acompanhe comigo, preste atenção. Versículo 15: nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Segunda parte do versículo 15: não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 16: faço o que não quero. Versículo 17: quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Versículo 18: o querer está em mim, porém não o efetuar. Versículo 19: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20: se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Versículo 21: ao querer fazer o bem. Versículo 22: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Queridos, que pecado é esse descrito em Romanos 7, 14 a 25? Pecado involuntário. Vocês prestaram atenção? É o pecado que eu não quero cometer. Eu não quero cometer esse pecado. Notem aqui: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, não faço o que prefiro, faço o que não quero. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O querer está em mim, porém não efetuá-lo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Ao querer fazer o bem, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Que pecado é este? É o pecado involuntário. É o pecado que eu não quero cometer. Estamos juntos aí? É o pecado que eu não quero cometer. Esse é o pecado. Faz a Bíblia diferença entre pecados voluntários e pecados involuntários? Faz. Você alguma vez já se deparou discutindo com algum irmão, pastor, estudando teologia? Qual pecado é mais grave? Esse ou aquele? Pecado é pecado. Mas há uma distinção de pecado que é importante. E esta é esta aqui. A Bíblia fala em pecados voluntários. 1 João 5, 16 a 17. É uma passagem difícil, mas há outras passagens que nos ajudam a entender essa aqui. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. E agora João fala: há pecado para a morte, e por esse eu digo que não pode. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Texto difícil. João fala em pecado não para a morte e pecado para a morte. Quando a pessoa comete um pecado para a morte, ele está falando: esqueça, não vai orar por ela. Hebreus 10, 26 e 27. Isso aqui é claro. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, que pecado é esse? Voluntário. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o quê? Já não resta sacrifício. Não resta sacrifício. Pecado deliberado não é coberto pelo sacrifício. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários.
Vamos dar uma olhada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem sacrifícios para pecados involuntários, existem sacrifícios pelos pecados da culpa, que são pecados contra o próximo, mas não há sacrifício por pecados voluntários no Antigo Testamento. Então, quando Paulo fala em Hebreus, se vivermos deliberadamente em pecado já não resta sacrifício, ele está simplesmente dizendo que o Antigo Testamento afirma: não havia sacrifício para pecados voluntários. Dê uma olhada nesse texto aqui, Números 15, 30 e 31. A pessoa que fizer alguma coisa, na Almeida atualizada, aparece atrevidamente. No texto hebraico diz outra coisa. O texto hebraico diz: com a mão levantada. É uma expressão idiomática. Essa ideia de com a mão levantada é mais ou menos assim, ó. Se alguém fizer alguma coisa com a mão levantada, quer nos naturais, quer nos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o mandamento. Será eliminada essa pessoa e sua iniquidade será sobre ela. Não havia sacrifício por pecados voluntários. Sabem qual é o pecado voluntário? Pecado da mão levantada. Pecado voluntário é o pecado que eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Esse é o pecado voluntário. Sei que é pecado, posso evitar, mas não quero. Eu quero pecar. É a mesma coisa de eu estar dizendo para Deus, sabe o quê? Não estou nem aí. Esse é o pecado da mão levantada. Eu não estou nem aí. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero. Eu estou zombando de Deus. Eu estou dizendo para Deus, não estou nem aí. A Bíblia diz: se alguém caiu a chave de... Alguém não gostou? Vocês entenderam o conceito do pecado da mão levantada? O pecado da mão levantada é o pecado atrevido, é o pecado da rebelião. Eu estou olhando para Deus e eu estou dizendo: não estou nem aí. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Para este pecado não havia sacrifício. E é exatamente o que Paulo fala em Hebreus 10. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta sacrifício. O que isso significa? Significa que alguém que pecar voluntariamente não tem perdão? É isso que Paulo está dizendo? Não. O que ele está dizendo é o seguinte: que se ele cometer um pecado voluntário, ele volta a estaca zero e vai ter que começar tudo de novo. Ele não pode clamar nos benefícios do sangue de Cristo. Que pecar? Não, eu quis pecar, tudo bem, mas o sangue de Cristo me perdoa. Vocês estão entendendo? Isso é presunção, isso é arrogância. Então Paulo diz assim: quando o pecado é voluntário, meu amigo, esqueça, você voltou a estaca zero, vai ter que começar tudo de novo, tudo de novo. Estamos chegando, mais um pouco, mais. Aí, bom, aqui eu volto. Vamos agora para os pecados involuntários. Se o pecado voluntário é o pecado
voluntário, eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. O pecado involuntário é aquele que eu sei que é pecado, mas muitas vezes eu não posso evitar. Isso acontece? Eu saber que é pecado e nem sempre poder evitar. Por que não está vindo a tela aqui? Demora um pouquinho. Devo esperar ou devo continuar? Continuar. 1 João, capítulo 5, 17 e 18. Abram a Bíblia enquanto isso. 1 João 5, 17 e 18. Estamos falando agora de pecado involuntário. 1 João 5, 17 e 18. Abriram a Bíblia? Diz o apóstolo: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Prestem atenção. Alguém tem aí a tradução, todo aquele que é nascido de Deus não peca? Alguém tem essa tradução? Tá. Esta é a antiga Almeida. Aí nós temos um texto mal traduzido, tanto que na Almeida Revista e Atualizada já foi corrigido. O texto diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive na prática do pecado. Que pecado é esse? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Que pecado é esse? Voluntário ou involuntário? Hã? Voluntário. Voluntário. Todo aquele que é nascido de Deus, se ele nasce de Deus, se ele é nascido de Deus, como ele vai viver na prática do pecado? Esse viver na prática do pecado é pecado voluntário. O texto não está dizendo, preste atenção, o texto não está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Faz diferença ou não faz? Faz. Do jeito que está, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. O pecado, quando é um hábito, ele não é mais pecado involuntário. Se é um hábito, é um pecado voluntário. Então, aqui embaixo, João está falando de pecado voluntário. Então, vamos de novo ler o texto. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Qual é o pecado que não é para a morte? Involuntário. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se você vive na prática do pecado, se o pecado é um ato repetitivo, é um hábito na sua vida, então esse pecado é para a morte. Vocês estão entendendo o raciocínio? Se você vive na prática do pecado, esse pecado é para a morte. Então, o pecado que não é para a morte é o pecado involuntário. Pecado involuntário. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É a mesma coisa. E as velhas traduções de novo vão errar, vão dizer não peca. Pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Como pode alguém continuar no hábito, na prática do pecado, se ele nasceu de novo? Não pode. Isso significa, prestem bem atenção, que aquele que nasceu de novo pode eventualmente vir a pecar. Mas o pecado na sua vida não será um hábito, muito menos uma escolha. Ambos os tipos de pecado, dê uma olhada aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, que pecado é esse? Que pecado é esse? O andarmos em trevas
voluntária, porque eu digo que eu mantenho comunhão com Ele, mas na verdade eu vou escolher as trevas. Tem que ser o pecado voluntário. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e cometemos o pecado voluntário, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Que pecado é esse? Involuntário. É claro. Porque se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos. Mas também se nós dissermos que não temos pecado nenhum, também mentimos. Como assim? É porque lá em cima é o pecado voluntário, aqui embaixo é o pecado involuntário. Notem. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode continuar reclamando dos benefícios do sangue de Cristo enquanto o seu pecado for involuntário. Porque a partir do momento que o seu pecado for voluntário, Hebreus 10, já não resta sacrifício. Você volta a estaca zero e tem que começar aqui de novo. Ser levado ao pecado, diz a senhora White, sem se aperceber. Que pecado é esse? Involuntário. Não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo no laço, é muito diferente, diz ela, daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. O que ele mais está falando? Que os dois pecados são muito diferentes. Quando você planeja o pecado voluntário é uma coisa. Quando você não planeja, quando cai, não é porque quer, foi um momento de fraqueza, falta de vigilância, oração, falta de atenção, diz ela, é muito diferente do que quando você peca voluntariamente. Por que é tão diferente assim, irmãos? Porque o pecado voluntário é produto da nossa escolha. Quando você peca voluntariamente é porque você quer pecar. Pecado voluntário, eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero. Eu quero pecar. É por isso que não resta sacrifício. O pecado voluntário é o pecado da escolha. E o pecado involuntário? Se o pecado voluntário é o produto da escolha, e o pecado involuntário é produto do quê? Da natureza. É o produto da natureza. A habitação interior do pecado, diz Paulo, é a lei do pecado. E essa natureza pecaminosa é oposta a Deus, é hereditária, universal, já falamos sobre isso, e é definitiva. Enquanto continuarmos nesta vida, até a glorificação, teremos a natureza pecaminosa. Qual é o pecado de Romanos 7, 14 a 25? Qual é o pecado de Romanos 7, 14 a 25? Involuntário. Involuntário. Ele não quer pecar. Por que ele peca? Por causa do pecado que habita em mim, diz ele. Natureza pecaminosa. Queridos, esse último ponto aqui é importante. Eu falei na palestra anterior. Natureza pecaminosa impede perfeita obediência. O homem de Romanos 7, 14 a 25 não pode prestar a Deus uma obediência perfeita por causa da sua natureza pecaminosa. Deus resolveu esse problema enviando Jesus sem natureza pecaminosa. Mas o meu problema se chama natureza pecaminosa. Obediência perfeita não existe. Cristo à parte. Paulo em Romanos 3 olha para trás e diz: não há justo sequer, já falei sobre isso, nenhum dos heróis da fé. É a lei do pecado, e é por esta lei, é desta lei que Paulo clama por livramento. Miserável homem que sou, quem me livrará desta natureza pecaminosa?
Eu quero, mas não consigo. Me esforço, mas caio. Quem me livrará? É uma pergunta retórica. Quem me livrará? Qual é a resposta? A resposta é, cito muito Paulo, ninguém. Mas aí vem o versículo 25. E o versículo 25, não sei quantos de vocês já prestaram atenção. O 24 diz: miserável homem que sou, quem me livrará desta natureza pecaminosa? E aí vem o 25, graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Preste atenção nesse texto. O que é que muda do 24 para o 25? O que é que muda em Paulo? O que é que muda no crente? Irmãos, não muda nada. Ele continua com a mente querendo fazer a vontade de Deus, mas ele continua escravo da sua natureza pecaminosa. Vocês perceberam aí? Não muda nada. O homem de Romanos 7,25 é o mesmíssimo homem de Romanos 7,14 a 24. Não muda nada. Ele continua querendo fazer o bem, mas não consegue. Ele continua escravo da lei do pecado. Por que eles clamam então, graças a Deus? Se não muda nada do 24 para o 25, por que eles clamam, graças a Deus? Nós sabemos que não muda nada porque a conversão não nos liberta da natureza pecaminosa. Eu já falei, é uma batalha por toda a vida. É uma batalha por toda a vida. Mas por que eles clamam então? Note essa citação de Ellen White no Atos dos Apóstolos. Paulo sabia que sua batalha contra o mal não terminaria enquanto ele tivesse vida. Os perfeccionistas dizem que nós temos que vencer o pecado. Paulo sabia que sua batalha com o pecado não terminaria enquanto tivesse vida. Sempre sentia necessidade de colocar estrita guarda sobre si mesmo para que os desejos terrestres não lograssem eliminar seu zelo espiritual. Com todas as suas forças continuava a lutar contra as enganações naturais. Suas palavras, atos e paixões, tudo era posto sob o controle do Espírito de Deus. Por que então Paulo exclama graças a Deus no versículo 25, se nada muda? Sabem por quê? Porque a solução de Deus para o problema do pecado involuntário, prestem atenção, é jurídica. Eu vou tentar simplificar isso aqui. É forense, é fora de nós, é lá no céu. A solução para o meu pecado involuntário é o que Deus faz. É o que Deus faz. Quando Paulo entende o que Deus faz por ele, ele fala: eu continuo mesmo querendo fazer o bem, mas sou vítima da minha natureza pecaminosa. Mas eu dou graças a Deus. Por quê? Porque a solução está fora de mim. A solução é o que Deus faz. Primeiro, Paulo agradece a Deus por Jesus Cristo, e então ele explica por quê. Por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Deus. Queridos, prestem atenção. A salvação, a garantia de vida eterna, não vem como resultado de uma vitória completa sobre o pecado. Vocês estão me entendendo? A garantia de vida eterna vem quando você permanece em Cristo. Você continua o mesmo, o homem continua o mesmo, do 24 para o 25, o homem é o mesmo, quer fazer o bem, mas não consegue. Mas quando ele entende o que Cristo significa para ele, ele fala, graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, mesmo com os meus pecados involuntários, eu estou salvo. Nenhuma condenação é para o pecado voluntário que não resta sacrifício. Perigoso isso, não é, pastor? Vou chegar lá. Esta é a certeza que se estende até o juízo final.
Eu quero ler esses textos com vocês. Abra o livro, Romanos 8. Vamos ler o texto. Romanos 8, 31 e 39. Pois é, eu estou gravando também. Vamos ler. Está gravando? Comecei, mas eu faço. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diz Paulo, à vista dessas coisas? Que coisas? Sem gelo, se tiver. É a luta do pecado do homem com o pecado involuntário, que começou lá em 7,14. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não vai nos dar graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Alguém vai tentar, não é? Alguém vai tentar. Vai chegar o dia, o parócio vai passar, e alguém vai se levantar, vai dizer, aqui, a lista de pecados. Mas aí Paulo fala, é Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É por isso que ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, apesar dos pecados involuntários. Aliás, o problema aqui é pecado involuntário, o problema é natureza pecaminosa. Paulo está discutindo natureza pecaminosa, ele diz não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele termina com esse cântico maravilhoso: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, Deus está do nosso lado. As acusações do inimigo não terão peso no dia do juízo. Ele poderá ter uma lista enorme de pecados involuntários, mas Deus está ali para nos defender. Ele é o nosso, Jesus é o nosso advogado. E sabem, a senhora White diz assim, que esse advogado nunca perdeu uma causa. Nunca. Por meio dele somos mais do que vencedores. Quando estivermos revestidos com a natureza e com a justiça de Cristo, não teremos prazer no pecado, pois Cristo está operando em nós. Poderemos cometer erros. O que ela está dizendo aqui? Poderemos cometer erros. Estamos liberados para o pecadinho de vez em quando. É isso que ela está dizendo? Não. Pode ser que de vez em quando caiamos. Pode ser. Poderemos cair, mas haveremos de odiar o pecado. Portanto, quando ela diz poderemos cometer erros, que pecado é esse? Involuntário, porque eu odeio o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Há aqueles que experimentaram o amor perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas compreendem que o seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e estão ao ponto de duvidar se o seu coração foi de fato renovado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer: não recuem em desespero. Eu não sei vocês, mas há dias em que eu termino um dia muito mal. Eu me ajudei ao lado da minha cama e disse: Senhor, me perdoa. Tu sabes que eu não queria ter feito aquilo. Eu não queria ter dito aquilo. Não queria ter tido aquela reação. Não queria ter feito aquilo. Isso me traz um profundo senso de angústia. Mas ao mesmo tempo, eu me lembro de uma citação como essa: a esses eu desejaria dizer: não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar aos pés de Jesus e chorar por causa de nossos deslizes e erros, mas não devemos nos desanimar. Mesmo quando vencidos pelo inimigo, não somos abandonados, nem esquecidos ou rejeitados por Deus. Não! Cristo está à direita de Deus fazendo intercessão por nós. Irmãos, nós precisamos muito mais do que um pecado acidental para nos separar de Deus. Vocês entenderam o que eu falei?
Precisamos muito mais do que um pecado acidental para nos tirar dos braços amorosos de Deus. Mas, pastor, isso aí é perigoso. E quando um membro chega e diz, foi pecado acidental, não foi voluntário? Como é que eu vou saber? Em primeiro lugar, eu não tenho que saber. Eu estou falando principalmente a pastores e anciãos. Eu não tenho que saber. Coração é jurisdição exclusiva de Deus. Não compete ao pastor, ao ancião, à comissão da igreja, seja lá quem for, querer dizer se o pecado foi acidental ou foi voluntário. A igreja não legisla sobre o coração. A igreja é responsável pelas implicações sociais daquilo que os membros fazem ou deixam de fazer. Vocês estão me entendendo? Se o pecado trouxe opróbrio à causa de Deus, então a igreja vai tomar uma posição. A igreja não vai lidar com o fato de ser ou não pecado voluntário ou acidental. Isso é coração, é jurisdição exclusiva. Portanto, se alguém chegar para você e falar, pastor, foi pecado involuntário, quando na verdade foi voluntário, não tem problema. Não há problema. Ele pode enganar você. Pode enganar o ancião, pode enganar a comissão da igreja, pode enganar a igreja inteira. Mas não é o pastor, não é o ancião, não é a comissão da igreja, não é a igreja que vai julgar no dia do juízo. Quem é? É Deus. Eu não entro nessa questão. A única coisa que a igreja vai administrar são as implicações sociais daquilo que os membros fazem ou deixam de fazer. Vocês entenderam isso? As implicações sociais, é o bom nome do Evangelho, é o bom nome da igreja. A igreja tem que zelar por isso. Essa citação é boa. Boa. A pena da inspiração. A Bíblia, está falando da Bíblia. Inspiração bíblica. Fiel à sua tarefa. Nos fala dos pecados que derrotaram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi, Salomão, e até mesmo o forte espírito de Elias naufragou quando tentado. A desobediência de Jonas, a idolatria de Israel são registrados com absoluta fidelidade. A negação de Pedro e Cristo, a dura contenda de Paulo e Barnabé, os fracassos e as enfermidades dos profetas e apóstolos, está tudo lá. E é por isso que Paulo olhava para trás e dizia, nenhum. Mas aqui, de quem que ela está falando? Falando dos heróis de Deus, os heróis de Deus, os heróis da fé, Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi, Salomão, Elias, Pedro, Paulo. Tudo é mostrado pelo Espírito Santo que levanta o véu do coração humano. Ali está diante de nós a vida dos fiéis com todas as suas faltas e deficiências, as quais se destinam a servir de lição para todas as gerações seguintes. Se tivessem sido sem qualquer fraqueza, eles teriam sido mais que humanos, e nossa natureza pecaminosa haveria de se desesperar por nunca alcançar tal ponto de excelência. Perfeccionismo, impecabilidade. Embora os seguidores de Cristo possam pecar, eles não se submetem ao controle do mundo. Essa aqui é a minha favorita. Se alguém que diariamente comunga com Deus, se desvia do caminho, se deixa de olhar firmemente para Jesus por um momento, não é porque peca deliberadamente, pois quando percebe o seu erro, volta de novo, apressa-se a olhar para Jesus, e o fato de ter caído não o faz menos que ao coração de Deus. E é por isso que Paulo exclama, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu sou o mesmo, mas Jesus é o meu intercessor. O fato de ter caído não faz menos querido ao coração de Deus. Me permita contar uma história. Minha filha menor tinha 8 para 9 anos de idade. E um dia ela fez algo passível de disciplina. Eu cheguei ao quarto dela na hora que ela deveria dormir, 18 horas da noite, pelo menos. Conversei com ela, apliquei a disciplina. E ela
2 horas depois, mais ou menos, foi a minha hora de subir para me deitar. E quando eu cheguei, havia um pequenino bilhete em cima do meu travesseiro. Esse bilhete era um desenho de um coração. Desse coração, uma lágrima saindo. E a seguinte frase: Pai, o Senhor ainda me ama? Fui direto ao quarto dela. 2 horas haviam se passado. Ela estava acordada e chorando. Por 2 horas. E naquele bilhete eu entendi que a dor maior não era ela se ver. Era a ideia de haver perdido o amor do Pai. E naquele momento único, minha filha podia afirmar a ela: meu amor a ela é incondicional. Não é coisas como quero que vão fazer com que eu amasse menos. Queridos, se um pai tão imperfeito ama o seu filho assim, que não será o amor de um Deus perfeito? O fato de ter caído não o faz menos querido ao coração do Pai. Romanos 7, 8 é a mesma pessoa, não são duas, é a mesma, só que a perspectiva é diferente. Em Romanos 7 ele olha para a lei e ele diz: quão miserável eu sou, quão imperfeito eu sou. Em Romanos 8 ele olha para Cristo e então ele diz: graças a Deus, eu continuo mesmo, mas eu entendo que Cristo significa para mim nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos 2 naturezas, irmãos. O ponto não é ter ou não ter 2 naturezas. O ponto é qual delas exerce o controle. Os nossos pecados são voluntários ou são intencionais? Andai no Espírito, diz Paulo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa aqui é uma velha ilustração que eu tenho. Sorte que minha esposa não está aqui. Ela já disse isso para mim. Uma outra, muito privada essa. Eu ainda não encontrei uma melhor. Vou usar a ilustração do pé de laranja. Eu não sei quantos aqui conhecem o monasco, mas você não precisa para entender o que eu vou falar. Quantos aqui já viram uma plantação de laranja? Todos. Você sabia que nenhum daqueles pés é laranja? Nenhum. É limão. É limão. É limoeiro bravo. Todos eles. O limoeiro é mais resistente a algumas pragas que atacam a raiz dos cítricos. Então o que eles pegam? Uma muda de limão e aí enxertam na muda de limão um broto de laranja. E depois que aquele broto pega, eles cortam o tronquinho do limão. E aquilo que é um limoeiro vai produzir agora laranja. Aquilo que naturalmente produziria limões amargos, azedos, vai produzir laranjas doces e saborosas. Muito ácidas. Quando nos convertemos, Ácido, só que as laranjas do máximo. o que Deus faz? Deus enxerga uma nova natureza. Um limoeiro bravo. Só que o limoeiro não é tirado. Deus enxerga. E agora, eu preciso cuidar, não é? Porque se eu não podar o limoeiro, ele é o
ele vai crescer mais do que a laranjeira. Mesmo que eu pode uma vez, se eu não estar atento, ele vai crescer e vai produzir limões azedos, amargos, e a laranjeira vai minguar. Agora, se eu podar o limoeiro, a laranjeira vai se fortalecer e vai produzir laranjas doces e saborosas. Por algum motivo, Deus não elimina a velha natureza na conversão. Ele quer nos ensinar algumas lições. Ele enxerga uma nova. Só na glorificação o limoeiro vai ser arrancado do raiz de tudo. É nossa responsabilidade escolher qual dos dois eu quero que cresça. Quem faz o implante do enxerto é Deus. Mas quem escolhe o que quer produzir somos nós. Somos nós. E olha, queridos, ao longo do dia, nós estamos fazendo escolhas a todo instante. Todo instante, nos deparamos com as situações as mais variadas. E essas escolhas que nós estamos fazendo representam o fortalecimento do limoeiro ou o fortalecimento da laranjeira. Quando eu ligo a televisão, quem que eu estou alimentando? O limoeiro ou a laranjeira? Quando eu vou na internet, as músicas que eu escolho, as revistas, os lugares que eu frequento, os amigos que eu tenho, estão alimentando qual natureza? O limoeiro ou a laranjeira? Mas pastor, é tão simples assim? Pior que é. Nossas decisões ao longo do dia determinam se queremos produzir laranjas ou limões. O enxerto é Deus que faz. O poder é Deus que dá. Mas a escolha é nossa. E aqui entra o papel humano na santificação. Quem nos santifica é Deus. Ninguém tem a capacidade de se santificar a si mesmo. Quem nos santifica é Deus. É Deus quem opera em nós o que Ele efetuar. É Ele que nos santifica. Mas as nossas escolhas determinam se eu quero produzir limões ou laranjas, se eu quero deixar o jardineiro celestial trabalhar na minha vida e fazer com que eu produza laranjas. As minhas escolhas ao longo do dia. Queridos, que Deus nos abençoe. Amém. Nos ajude a entender que precisamos muito mais do que um pecado acidental para sermos tirados das mãos poderosas do nosso Pai.